o tipo de família vai ditar o tipo de aluno que nós vamos ter. Bem, eu tenho dito sempre que se dependesse de mim, eu não daria a prova. Porque a prova, Isaac Bashevis disse no seu livro, a prova que não prova nada. As pessoas não podem ser avaliadas numa prova, porque nós somos consequência daquilo que recebemos. O que ele vai fazer na sala? Ele vai ser um aluno extremamente competidor, participativo naquilo que são matérias ligadas àquilo que ele fala em casa. A teu entender, as escolas de hoje estão realmente a ensinar os alunos a pensar? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Prazer Podcast, aqui onde a consciência não é uma tendência, mas sim uma estrutura. Eu sou o Manuel Fernandes e hoje vamos falar de um tema bastante sensível, mas necessário. O tema de hoje é quando a escola ensina a obedecer em vez de pensar. Para o tema de hoje temos aqui o Joaquim Lutamba, que é acadêmico, professor acadêmico, ativista social e líder. Joaquim, seja bem-vindo ao Prazer Podcast. Muito obrigado ao Prazer por esse convite. Muito obrigado a toda a vossa equipe. Já estão de parabéns. É um prazer enorme entrar para os vossos estúdios e a forma que os jovens como vocês estruturaram esse instrumento de participação cívica, de participação científica, estão de parabéns. Eu desde já vou ser também um promotor da vossa marca. Eu vou partilhar as vossas informações, vou vender o vosso produto a nível das minhas redes sociais, porque há uma química, há uma ligação a respeito do conhecimento. Não são todos os dias que se encontram jovens como vocês a perderem tempo, mas a ganharem tempo. Explico-me que o investimento na educação é um investimento com retorno garantido. E vocês estão a despertar consciência com conhecimento. E, portanto, eu, enquanto professor, enquanto líder juvenil, felicito-vos e continuem assim. Vamos vos proteger, vamos vos abraçar, porque não são muitos que têm essa consciência. Então é um prazer enorme conhecer-vos. Okay. E desde já também nós, enquanto Prazer, agradecemos ao professor Joaquim. E pronto, tal como falou, esperemos isso. E também esperemos vocês que estão nos acompanhando, internautas, porque no fundo a educação é um benefício da nação. Pois. Professor Joaquim, a teu entender, as escolas de hoje estão realmente a ensinar os alunos a pensar? Bom, nós temos que, para falarmos da escola em Angola, nós temos que remetermos a alguns pensadores que já falaram sobre a escola anteriormente, né? E começo aqui a falar de um grande pensador da educação, Paulo Freire. E Paulo Freire tem várias obras, mas eu gostava de trazer aqui uma obra em que Paulo Freire fala propriamente da educação e, consequentemente, do tema que nós estamos aqui a abordar. Paulo Freire escreve a sua obra, não é? A Psicologia do Oprimido, e ele escreve em 1965 e escreve no exílio. Paulo Freire vai fazer uma abordagem da psicologia do oprimido numa perspectiva em que a escola tradicional, para Paulo Freire, no livro que eu fiz menção, vai dizer que a escola tradicional é uma característica bancária, ou seja, a escola ensina por simplesmente, ou se transforma o aluno num depósito. E esse depósito, que Paulo Freire vai considerar a educação bancária, quer dizer que o professor é aquele que por simplesmente deposita os seus conhecimentos
e exige que o aluno siga e reproduz de forma que o professor colocou. E Paulo Freire vai fazer uma crítica a esse tipo de conhecimento. Ou seja, para Paulo Freire está nos dizer que é necessário que a escola seja efetivamente um instrumento de despertar da consciência, que seja um fator, acima de tudo, de não apenas absorver, não apenas depositar, mas questionar. É preciso que se tenha uma avaliação crítica dos conhecimentos. E aqui vamos para a nossa realidade prática, que nós estamos ainda nessa escola que Paulo Freire fala em 1965, porque nós temos muitos alunos, muitos estudantes, e que são meramente reprodutores daquilo que é o depósito feito pelos professores, quando a educação seria um fator de libertar o pensamento e de libertar a consciência dos estudantes e dos alunos. Mas isso também está relacionado a outros fatores, por exemplo, na nossa realidade. E aqui, mais uma vez, felicito o vosso trabalho. Está relacionado a meios de ensino, porque meio é a via que eu uso para atingir um determinado objetivo. Qual é o meio de ensino, os meios que nós estamos a usar para fazer com que os alunos não sejam reprodutores ou não sejam apenas um banco que nós depositamos o nosso dinheiro ou o nosso conhecimento? É preciso ter meios que despertam o subconsciente dos alunos. E aqui posso depois trazer alguns exemplos para desafiar o tipo de educação que nós temos agora e para vermos se de facto é uma educação que liberta, que exige pensar, que transforma o aluno, ou é uma educação meramente para procurar emprego. Há uma grande diferença. E então, nós enquanto professores precisamos ver os meios e os métodos para podermos libertar os alunos desta situação que nós estamos ainda a viver de Paulo Freire. Porque Paulo Freire, repara que está a escrever em 1900, estamos no século XX. E nós estamos no século XXI com os problemas de educação do século XX. Então é uma preocupação muito grande e não sei quem é a equipe que estudou e trouxe esse tema. Quer dizer que vocês têm uma equipa muito avançada para trazer um tema com esse pendor. É um tema muito forte e nós vamos procurar aqui esgrimir os nossos argumentos com base naquilo que nós também temos lido sobre educação. Ok, Joaquim, olha, eu, apesar de tudo, eu gosto de ser muito prático. Poxa. Prontos. Do que falou, está percebido. Mas agora, procura nos fazer entender. Todo professor já foi aluno, certo? Poxa. Se todo professor já foi aluno, onde é que está a falha? Ou seja, por que nós não temos uma educação de excelência se parte do princípio que todos os professores já foram alunos? Bom, uma pergunta muito interessante. Na verdade, o processo de ensino e aprendizagem, a educação, de forma geral, é produto do Estado. É preciso que o Estado cria mecanismo para depois ser consumido. E o desenho, e aqui podemos falar, por exemplo, de Paulo Toller, que também é um ex-professor e também vai fazer uma crítica ao tipo de educação que era dado àquela altura, que ele também vai considerar que era uma educação que exigia mais apenas os alunos a reproduzir aquilo que era o interesse da classe anterior. E nós temos vários fatores para aquilo que nós vamos chamar de despertar da consciência. O primeiro fator está ligado ao tipo de educação que é macro, é um instrumento do Estado. E vou levar aqui o Manuel para uma reflexão. Estudou naquela altura que nós também estudamos. Repara o tipo de manual que nós usamos naquele tempo. Está a falar, por exemplo, em 1995, 96, 97. E levas uma comparação com o material que nós estamos a usar agora. Quem é que usou aquele material de ensino? É o Estado.
qual era o objetivo de 1950 até 2000, não é? Daquele material de ensino, estou a falar de língua portuguesa, de ciência da natureza, de matemática, e qual era o objetivo do Estado em 2026. Vou aqui descodificar isso. Significa, em 2020, o Estado tinha, na verdadeira essência do pensamento de educação, que era a perspectiva de despertar a consciência para o desenvolvimento do país. Por isso é que o ensino era rigoroso. Os próprios manuais traziam textos que passo a redundância, não traziam só a perspectiva de decorar, mas a perspectiva de refletir. Repara, a lebre e o camaleão. O que é que trazia aquele texto? Primeiro, a perspectiva de memorização, mas depois trazia a perspectiva da reflexão, valores. A lebre e o camaleão nos dizia que era para termos cautela até na nossa ascensão. E nós, ao lermos Lebre e o Camaleão, nos colocávamos até na nossa vivência num pensamento proativo, num pensamento de moderação daquilo que eram as nossas ansiedades, as nossas apetites, as nossas vontades, e não éramos apenas alunos, éramos alunos pensadores. Hoje, pegas o livro, mesmo o livro da sexta, da quinta, e vais fazer uma leitura dos textos que foram colocados. Os alunos não pensam. Os alunos reproduzem por simplesmente aquele texto. Então, estou a desafiar aqui, estou a desafiar os internautas, estou a desafiar a vossa equipe, e com certeza vocês já fizeram esse estudo pelas experiências que têm a nível do vosso material de ensino, mas para dizer que é uma questão de Estado. A educação não é uma questão de elementos singulares. Primeiro é o Estado que tem que gizar, tem que reformular. Eu tenho dito que não é uma questão de reforma, é uma questão de revolução. É preciso que haja uma revolução no sistema de educação para podermos trazer de volta ao princípio de reflexão e de pensamento no ensino. O aluno que saiu da sexta classe naquele tempo, e o que sai na sexta, esse tempo, se eles colocarmos os dois, você vai ver quem tem a capacidade de desenvolver o pensamento, e porque os latinos dizem cogito ergo sum, penso, logo existo. O professor, nós que também levamos culpa neste tipo de educação bancária, também temos que acompanhar a dinâmica do século XXI. Porque também somos nós professores que não temos a cultura de investigação, que não temos a cultura de transformar teoria em prática, com meios de ensino, com recursos, não é, didáticos, que tem que ser uma forma de adaptação do próprio professor. Agora, vamos dizer que o professor não acompanhou a dinâmica dos séculos, ficou perdido no tempo e no espaço, e, consequentemente, a educação que estamos a receber é esta, de reprodução. Porque, repara, Manuel, se colocares um menino, mesmo a técnica de memorização, naquele tempo, e estou a falar aqui como professor, e esses meninos de agora, estou a falar agora de 2026, esses meninos têm dificuldades de memorizar. Quer dizer, a educação não é um elemento assim, sozinho. É preciso ter também a questão da saúde. É preciso ter a questão da alimentação, que é um fator, porque Hipócrates, pai da medicina, diz que nós somos o que comemos. Por que os alunos hoje não conseguem desenvolver um tema? Colocas um tema, vamos falar sobre a família, e depois colocas um aluno da sétima para poder desenvolver esse tema. Aí vês a capacidade de organização do pensamento. Significa que o tipo de educação que nós temos é uma educação com objetivos definidos pelo próprio Estado para efetivamente ser produtor, ou seja, reprodutor daquilo que já está gizado e, consequentemente, caçadores de emprego. E termino aqui dizer, muitos licenciados, mas muitos desempregos. Como é que justifica isso? Alguém ficou 5 anos
na universidade, mais 2 anos de mestrado, mais 3 anos ou 4 de doutoramento, mas depois tem que correr para quem lhe der emprego. Significa que a nossa educação tem que fazer uma revolução para ser um elemento de desenvolvimento no país e, consequentemente, de desenvolvimento intelectual dos próprios formandos. Pensar, e Dom Manuel Mbamba fala no seu livro, pensar é a capacidade que certos têm de abrir-se num certo místico, num certo senso místico. Aí onde todos se apresentam indiferentes. Ou seja, quando alguém pensa, desperta até naquele segmento em que todo mundo pensa numa determinada linha. Significa, a capacidade de pensar cria divergência no pensamento. Nós dois não estamos a pensar a mesma coisa, porque o jornalista, o apresentador, leu outros livros, interpretou outros livros. E eu, se pegar o mesmo livro, ler, também vou ter a minha interpretação. Isso é pensamento. E por isso é mesmo que Sócrates, inclusive, não vai escrever, porque vai dizer: o pensamento é ilimitado e é controlado. Quem tem a capacidade de pensar dificilmente se controla. Por quê? Porque a habilidade que ele tem de desenvolver determinados temas lhe permite pensar para além do óbvio. E então a nossa educação, mais uma vez, vai ser, e aqui mesmo se calhar para terminar, porque vejo que parece que querem colocar outra. Não, está à vontade. Não vamos resolver os problemas de Angola com políticas só. Não vamos. Os problemas que atravessamos em Angola vamos resolver com educação. Vamos resolver com a aposta séria na educação. A aposta séria na educação significa que nós precisamos ser, primeiro, fazer uma introspecção do tipo de educação que temos. E depois apresentarmos o modelo de educação que queremos para o país. Nós temos que ter a capacidade de dizer assim: nós temos X mil desempregados, segundo o censo, 32,5 desempregados. Isso é um problema de educação. Porque se tens 32,5% de desempregado, é porque você está a falhar no tipo de educação que tens. Significa que nós temos que rever os currículos educacionais que nós temos. E rever os currículos educacionais pressupõe dizer assim: se você tem terras aráveis, não é? Tens bacias hidrográficas que, segundo a hidrologia, a geografia, nós temos 77%, ou 77%, sim, que são bacias hidrográficas que nós temos no nosso país. Terras aráveis, que são os 2 setores primários. Então, no tipo de educação que eu vou ter para desenvolver o país, tem de estar ligado ao setor investimento no setor primário. Significa que tem que ter agrônomos para acabar com a fome, para acabar com a pobreza. Tem que ter engenheiros para acabar com aquilo que é, porque eu, depois de produzir, tenho que escoar o produto, então preciso ter engenheiros para fazer a estrada, para não sei o quê. E isso está ligado à educação. Quer dizer que a nossa educação, em vez de ser uma educação livresca e decorímetra, porque nós temos uma educação livresca e decorímetra, é de livro e de decoração. E nós temos que sair desse tipo de educação para resolução de problemas que nos afetam. E os problemas que nos afetam estão identificados. É desemprego, é falta de comida na nossa mesa. Hoje não estamos a comer, quer dizer, é inadmissível que nós tenhamos faculdade de agronomia e os agrônomos não estão a desenvolver, por exemplo, uma técnica para termos o repolho em 20 dias. Não estamos a ver, digamos, a desenvolver, por exemplo, hoje as galinhas são 45 dias para as outras realidades. E é isso que é a educação. Na Finlândia, a educação está setorizada. Para terras, para locais, por exemplo, de produção, eles têm já uma fórmula de educação. Ou seja, repara só uma coisa, e aqui para fazer esse paralelismo. Nós temos esses elementos que já disse: terras, temos água, temos recursos, mas depois você tem a formação ligada a um setor adverso.
Como é possível que você no Kwanza Norte tens econômicas e jurídicas, física e biológica? Para fazer o quê? Quando eu preciso de frango na minha mesa, quando eu preciso de banana na minha mesa, quando eu preciso de batata na minha mesa, quer dizer que eu tenho que capacitar esse senhor, esse jovem, esse menino que está no Kwanza Norte a desenvolver a agronomia, a agricultura, para poder insuflar Luanda e arredores. Se o Kwanza Norte for potencialmente investido nesse setor descentralizado de educação que nós temos, Kwanza Norte produz, é um grande produtor de mandioca, por exemplo, Benguela de milho, Bengo de banana, Bié, por exemplo, de feijão. Sabe o que é que vais ter? Excedente de produção. Tendo excedente de produção, você vai mitigar e terminar com a fome. É a educação que você tem de qualidade. Porque a qualidade da educação incide sobre a forma que eu tenho de resolver problemas que eu tenho. Se eu não consigo pensar como acabar com a fome que é mesmo minha, então a nossa educação não serve para nada. Se eu não consigo acabar com a sinistralidade rodoviária, porque a sinistralidade rodoviária é uma questão de educação, então eu tenho problemas sérios no setor de educação. E é um grande desafio o nosso Estado, aqui estou a falar de Estado enquanto conceptor do modelo de educação, refletir o tipo de educação que temos. Porque senão vamos ter sempre um investimento desacelerado na educação. E é um investimento que não tem retorno. Porque hoje nós temos enchentes em Luanda. Mas nós temos pessoas que estudaram tanto engenharia hidráulica. A pergunta é, por que esses conhecimentos de engenharia hidráulica não resolvem o problema das enchentes em Luanda? E podia dar vários exemplos sobre a revolução que temos de fazer no nosso sistema de educação, para não sermos, se calhar, muito exaustivo só nessa questão. Nós gostávamos de pedir aos internautas que cada um deve refletir da educação, do tipo de educação que está a receber, para não sermos apenas consequência da educação, mas sim sermos atores e partícipes no tipo de educação que nós temos. Mas termino a minha abordagem nesse momento que os meios de ensino são elementos fundamentais para criar prazer e ânimo aos próprios estudantes. Se eu não tenho meios de ensino e os meios de ensino não incidem sobre o pensamento do aluno, o aluno não tem vontade, não tem prazer, nem sequer de manusear, de ler o livro. É aquilo que eu disse. Naquele tempo nós tínhamos hábitos de decorar os textos. O Goloso Gamba, a Lebre e o Camaleão, era no tempo dos tamarindos. Eu até hoje tenho na minha cabeça. E hoje temos uma educação mecânica, que é uma educação que... O que é isso? O que é isso limita a capacidade do aluno de desenvolver o que é que ele está a pensar. Nós temos que ter a capacidade, enquanto professores, enquanto acadêmicos, de entender o que é que o aluno pensa e não inculcar e imputar o nosso pensamento e que se calhar está ultrapassado na cabeça do aluno. E às vezes nós, professores, começamos a ver até vírgula. Por isso é que temos os cabuladores a serem os melhores alunos, mas não serem os melhores cidadãos. Porque a educação transforma alunos em bons cidadãos. Joaquim, 2 pontos de tudo que você falou, eu vou focar em 2 pontos. Primeiro, falou em reflexão e revolução na educação, certo? A reflexão. Primeira pergunta que eu faço, começando de top para base. A teu ver, se o objetivo do Estado é melhorar a educação, se o encarregado de educação pagam, nas privadas em particular, pagam
é para melhorar a educação do seu filho. Os professores que vão todos os dias, dão o seu melhor, é para passar a melhor educação, conhecimento possível aos alunos. E os próprios alunos, eles vão para a escola todos os dias, o que eles mais querem é obter conhecimento, aprender. Vamos aqui, de uma forma sintética, eu lanço esse desafio, refletir. Se todos remam, faço aqui a expressão, para o mesmo lado, se todos têm o mesmo objetivo, aonde é que está a falha, Joaquim? Bom, uma pergunta interessante. Bom, eu aqui primeiro, nós temos que dividir essa questão das falhas. As falhas não estão por simplesmente num único lado. Mas eu podia aqui colocar o próprio currículo de ensino como sendo um elemento de reflexão. Primeiro, o próprio currículo. Porque o currículo, e depois aqui vou trazer o elemento que me fez questão, porque a escola, o processo de ensino e aprendizagem é um tridente que anda. Pais encarregados de educação, escola e professor. Portanto, o aluno está no centro desses três elementos. Não há aluno sem pais, não há aluno sem professores, não há aluno sem escola. Significa, o que está a falhar para termos este problema que questionou, está ligado com a falta de assumir a responsabilidade neste tridente. Alguns não estão a assumir a sua responsabilidade. Repara, você, professor, vem dar aulas, deixa as tarefas. A tarefa é uma forma de confirmação e mensurar o que o aluno aprendeu em sala de aulas. Ele faz com quem? Com pais encarregados de educação. Aonde? Em casa. Se o pai, por conta do trabalho e por conta da sociedade moderna e depois os pais pensam que a escola é um depósito do filho dele, lhe empurra na escola, permita-me aqui a expressão. E vocês se viram, nós temos pais que do dia que começou a aula, o primeiro dia, até o último, nunca foi à escola. Como é possível que o professor vai fazer milagre diante disso, quando eu disse que tem o tridente? Porque nós temos que sentar e dizer assim, o problema deste menino, e nós temos hoje um outro fenômeno que tem a ver com o déficit de atenção, que é um problema de educação, que é um problema de ensino, que devem os pedagogos preparar-se para esse nível. Mas também aqui precisamos de mais preparação para os próprios técnicos de educação. Professores precisam de mais formação. E eu tenho dado o exemplo da Sonangol. Quando a Sonangol contrata um profissional, não lhe coloca logo a trabalhar nas bombas ou no outro PT. Veja, pode vir licenciado, na Sonangol não vale a tua licenciatura. É a Sonangol que paga, investe em formações para que você seja o técnico que a Sonangol quer. Significa que o Ministério da Educação deve fazer um investimento sério nos técnicos de educação. E aqui falo de gestor escolar, falo de professores, precisam fazer formação. Não aquelas formações de apenas plano de aula e 2 minutos, acabou. É preciso também capacitar os professores para serem professores do século XXI. Nós temos professores no século XXI com comportamento do século XVIII, que a pergunta que ele faz, o aluno tem de reproduzir taxativamente como ele colocou no manual ou como ele colocou na apostila dele. Ele está a exigir o aluno fazer uma cábula e não a pensar. Os pais precisam entender que o maior investimento que eles podem fazer nos filhos dele não é comprar o telemóvel, não é comprar o carro, não é comprar a bicicleta, é acima de tudo investir na educação e acompanhar o processo de evolução do menino. Se o pai não consegue acompanhar a feitura das tarefas, não participa naquilo que é o crescimento intelectual e acadêmico do menino,
O professor é aquele que também, quem sabe pouco não pode ensinar muito. Não se capacita, saiu da universidade, saiu da escola de formação do professor, 10 anos depois continua a dizer que o sujeito é aquele que pratica ação, porque ele só tem um caderno e aquele caderno é que ele coloca no sovaco para dar aulas. Logo, tens esses elementos. Então, resumindo e respondendo diretamente à pergunta, tem a ver com os 3 elementos que eu fiz menção, fazer uma reflexão e mudar o modus operandi. Primeiro, professores devem se capacitar e devem cada dia desafiar-se para serem professores do século XXI. Pais encarregados de educação devem participar ativamente naquilo que é o processo de ensino e aprendizagem e serem elementos que impulsionam os meninos, os alunos, a crescimento a nível da escola e fora da escola. Que os pais não sejam apenas os investidores que pagam e esperam um milagre, porque nós temos boletins do primeiro trimestre, pai não veio, segundo trimestre, pai não veio, mas o pai vai vir no último trimestre quando o aluno reprovar. Joaquim, está explicado. Eu falei sobre a reflexão, porque eu tinha dito 2 pontos, reflexão, né, e revolução da educação. Também você adiantou com relação à revolução e falou muito bem com relação a... Por quê? Porque acho que já ouvi aquele ditado que diz: tolo é aquele que faz as mesmas coisas, mas espera resultado diferente. Portanto, uma das coisas que eu queria atiçar sobre a questão da revolução era, de agora em diante, a educação, né, focar na base, ou seja, atacarmos os pais em carreira de educação, porque ninguém pode doar aquilo que não tem, né? Porque eu não acredito muito um pai que ama literatura, um pai que gosta muito de literatura e vai ofertar coisas que, pronto, aquilo que ele não tem conhecimento ou não tem um domínio sobre o aspecto. Mas antes de tudo, pronto, os nossos internautas que têm nos acompanhado, porque eu gosto de fazer o seguinte: quando existem coisas complexas, eu gosto de sintetizar, né? Fazer coisa com que... Pronto. Eu podia pegar do que você falou, e muito bem, pegar e fazer um paralelo, por exemplo, no âmbito do desporto. É assim, por mais que uma seleção tenha o melhor treinador do mundo, mas se tiver jogadores amadores, não tem como. Não tem como. Mas se tiver jogadores, ou seja, se o investimento for feito nas bases, nos clubes, dentro dos clubes saírem jogador fenomenal, por mais que nós temos um treinador da seleção, no caso, porque a seleção, a convocação parte dos melhores jogadores do clube. Por mais que eu tenha um treinador péssimo, mas se tem jogadores top, acho que os resultados acabam a ser melhores. Ou seja, se a educação da base dentro de casa for muito bem solidificada, top, então facilita até o processo, o trabalho do professor, né? Porque eu vejo que muitas das vezes os professores, e como falou muito bem, para além de fazer o papel de professor, também fazem o papel de encarregado de educação. Não sei se fiz entender. Sim. Joaquim, e o que é que acha sobre isso? Bom, sobre esse ponto de vista? É um enquadramento interessante e nós temos que chamar aqui mais uma vez o papel da família no âmbito do artigo 35 da Constituição, né? A família é o núcleo fundamental da sociedade e que carece de proteção do Estado. O Estado deve proteger as famílias, porque não é normal quando nós temos pais que são espécie de escravos modernos. Porque quando o pai sai às 5 e volta às 22, a família está em perigo. O momento que ele tinha de controlar, de verificar as tarefas, ele já não verifica. Porque ele chega cansado e no dia seguinte tem que voltar para a procura do pão. No entanto, nós precisamos cada dia verificar aqui e mais uma vez desafiar aqui os órgãos do Estado a graciar e valorizar até no âmbito do direito laboral aqueles que são pais encarregados de educação, porque eles têm a contribuição acrescida na sociedade. É diferente de alguém, por exemplo, que
não é pai, não é encarregado de educação, não tem uma família constituída. Por exemplo, de alguém que é casado, a sua esposa tem filhos. Por exemplo, eu acho que o Estado podia haver aqui um estímulo. Se nós temos esses problemas todos, está ligado à questão da família. Quando nós não acompanhamos a família, não temos a dinâmica até da verificação dos comportamentos que os nossos filhos estão a adquirir, não é? Nós temos dito que a rua ensina mais do que a escola, ou que zomba, não é? Que longa chocolandengue. Significa que nós temos que desafiar o Estado a estimular o processo de contribuição dos próprios pais encarregados de educação. Para quê? Para que isso incida sobre os miúdos, sobre as crianças, sobre os filhos. E falou bem, um treinador fraco com jogadores experientes, os jogadores ganham jogo. E temos exemplos de equipas que jogam. Os treinadores não são brilhantes, mas têm jogadores fenomenais. O que é que estamos a querer dizer? Estamos a querer dizer que é preciso verificar, primeiro, o tipo de educação que nós queremos e o que nós temos. Porque nós já temos, é isso que nós estamos a verificar. Os problemas de desortografia, de descalculia, são problemas que nós temos no sistema, e falou bem da base. O próprio currículo do ensino primário precisa ser revisto e definir bem os objetivos, por exemplo, do ensino primário. O que é que nós queremos que o aluno no ensino primário tenha, por exemplo? As 4 operações matemáticas. Não sabe calcular, não sabe dividir, não sabe somar, não sabe subtrair. Esse aluno precisa de ter um acompanhamento específico. Está vendo? Mas o quê? Vamos ver em língua portuguesa. Tem problemas de ortografia, tem problemas de interpretação do texto. Nós temos um problema muito sério. E se virem bem, o próprio dados do Ministério da Educação, não é? que saiu por conta dos exames nacionais, diz que os alunos do ensino primário até primeiro ciclo têm dificuldades de leitura e interpretação de texto. Ensino primário, primeiro ciclo. Quer dizer que o problema está identificado. O que é que está a faltar? Está a faltar o investimento sério na base, a preparação específica dos técnicos de educação que vão preparar esses meninos na base, a participação dos pais encarregados de educação e, consequentemente, verificarmos aquilo que é a avaliação desses objetivos definidos. Porque precisamos ter avaliação periódicas. Por exemplo, ensino primário que vai até a 6ª classe. Os exames nacionais podiam verificar isso. E já verificaram, por isso é que não foram publicados. Porque os meninos têm dificuldades muito sérias de interpretação do texto. E se nós já estamos a ver isso, temos que ver onde é que falhou. Falhamos aonde? Falhamos a partir, do meu ponto de vista, a partir da própria reforma de ensino e aprendizagem. Porque a reforma tinha de incidir sobre aquilo que nós já temos de negativo e melhorar. E a reforma dizia que o primeiro elemento tínhamos de diminuir o número de alunos em sala de aulas. Porque a forma que eu tenho, o tempo que eu tenho para acompanhar o aluno, 30, 35, 32, não é o mesmo tempo, não é a mesma disponibilidade que eu vou ter para acompanhar 60, 80 alunos. Resultado, eu vou dar aulas. Os alunos vão entender cada um ao nível dele. E nem todos vão entender no mesmo nível. O segundo elemento que a reforma traria, já nos dizia que a reforma colocaria 32 alunos na sala de aula. Mas não é o que nós vemos. Nós vimos que temos 80, 75 alunos em sala de aula. Por quê? Porque a procura é maior do que a oferta. Mas os que conseguem ter excelência nos objetivos que definiram são os colégios. Porque os colégios têm um rigor, 25 alunos, 20 alunos, e o professor é aquele que tem a preparação necessária, porque eles dão sempre a preparação. O segundo elemento é ligado aos meios de ensino, mais uma vez. A reforma também dizia que os meios de
ensino seriam do primeiro dia que o menino meteu os pés na sala de aulas, na escola, até o último dia. Significa que podiam ter os manuais, os livros, as brochuras, podiam ser entregues. E nós no ensino público não se entrega os manuais. Até hoje, que está a terminar o ano, não se entregou manuais, não se entregou meios de ensino. Quer dizer, é o professor no modelo socrático, que o professor chega, escreve o sumário, escreve o assunto, ele fala e o aluno apenas recebe aquilo que o professor passa. Está vendo? Que é um contraste, é um paradoxo daquilo que é instituído como reforma e a prática. Então, para os colégios têm a facilidade, porque eles pagam um serviço, e esse serviço é prestado no nível que eu exijo. Por isso é que tens a Plural, a Plural Editora, que é uma empresa que é especializada por simplesmente de produzir material para o ensino privado. E agora tenho o prazer que também deve desafiar-se a chegar ao nível, não é, da Plural, porque vocês vêm desafogar aquilo que o Estado não está a fazer. Porque era suposto o Estado dar livros, era suposto o Estado dar o material no primeiro dia na sala de aula. Então já estás a ver, você está falando um texto, o menino não tem livro. É o professor a trazer o texto da cabeça dele, do livro que ele tem, para o menino reproduzir aquilo que eu passo. Quando ele tivesse o livro, primeira leitura em casa, leria o livro em casa. Quando chegar à sala, o que seria? A interpretação, que é a forma que eu tenho de trazer o aluno a refletir sobre o texto que ele leu. Só um livro em 40 alunos, como é que vai ser? Escrevo o quadro. Está vendo? Quanto tempo tenho de aula? 45 minutos, 90 minutos. E eu estou a ver com os alunos com os problemas do ensino primário. Estou já na sexta classe, que é o último nível do ensino primário. Não tem livro, os pais não acompanharam, o professor é o que escreve no quadro. Quem é o sacrificado diante disso? É o sistema de ensino que vai ser sacrificado por conta de quê? Da qualidade. Bases completamente desestruturadas, sem bases como tal, e depois a reforma tenha o azar de dizer que a reforma não reprova. Mas os colégios, por conta da excelência que eles querem atingir, reprovam um aluno no ensino primário. Olha, já agora, falou em reprovar o aluno, falou, porque já que está a focar o aluno, deixa ter aqui um proveito. Como professor, há uma máxima que se diz que o aluno... Há uma máxima que diz que o aluno obediente é melhor. O que é que achas disso? Isso é aquilo que nós já falamos de Paulo Freire, né? Paulo Freire, quando fala sobre a pedagogia do oprimido, ele está falando nessa questão de o aluno ser mesmo obediente. Na verdade, não é o que se espera de uma educação do século XXI. A educação do século XXI é uma educação democrática, é uma educação libertadora, é uma educação refletora. Ou seja, o professor não é o único detentor de conhecimento. Tendo em conta os meios de ensino, as fontes, o aluno tem várias... Hoje o mundo é tão tecnológico, tão moderno, que o professor que se atrever em ser, ou pensar o aluno, como disse René Descartes, que é uma tábua rasa ao aluno, esse professor vai passar por grandes dificuldades e vai ser o arrogante da sala. O professor não é o detentor, não é o único detentor do conhecimento. E aqui usamos a técnica que Sócrates já falou. Sócrates, como sabem, é pai da filosofia, mas tinha uma mãe que era parteira. E ele desenvolveu uma técnica que se chamou maiêutica, que é nada mais do que a técnica segundo a qual, vendo a mãe, porque ele acompanhou a mãe a realizar os partos, e ele deu conta que não era a mãe quem fazia o parto, mas era a mãe apenas ajudava as parturientes a darem à luz. Ou seja, a mãe só dizia: força, vai em frente, você consegue. E as
as parturientes davam à luz. O professor é esse parteiro. O professor, o aluno, ele já tem o conhecimento na cabeça, no seu subconsciente. Nós, enquanto pedagogos, enquanto professor, o que é que fizemos? Organizamos só o pensamento que ele já tem, porque o pensamento dele está desorganizado, passo aqui a expressão, e nós lhe direcionamos só. Significa que o professor não vem, e aqui podíamos usar aqui mais uma vez, eu gosto muito de falar de filosofia, né? Sócrates teve um conflito, com as devidas aspas, entre os sofistas e o pensamento socrático, porque os sofistas exigiam que eles eram os únicos que sabiam, e pensavam que para saberem nós é que temos que vos dar o conhecimento. Mas Sócrates vai lhes desafiar, vai dizer, não, eles já sabem, o que nós precisamos é apenas despertar o conhecimento que já está com eles. E é o que nós temos que fazer. Nós não podemos pensar que o aluno veio e é uma tábua que não sabe nada. Precisamos primeiro democratizar o ensino, permitir com que os alunos tragam o conhecimento crítico daquilo que eles entenderam sobre a aula, sobre o texto. Quando a nossa educação permitir a democratização, ou seja, o nosso ensino for democrático, nós vamos também trazer aqui a libertação do próprio educando, do próprio pai, porque Paulo Freire fala que uma pedagogia do oprimido não liberta apenas o opressor ou o oprimido, mas também liberta o opressor. É preciso libertar os pais e encarregados de educação para depois libertarmos os alunos. Porque se nós não libertarmos os pais, porque há pais que pensam que a educação continua quadrada do século II. A educação evoluiu muito. Hoje, por exemplo, para terminar, nós temos que ter aqui o acompanhamento vocacional. No nosso sistema de ensino nós não temos, mas nos colégios privados tem. Há meninos que são hábeis, por exemplo, em mexer em telefones, em mexer em computadores. Há meninos que são bons em oratória, em falar. Há meninos que são bons em dançar, porque também existe agora a faculdade de artes, que é para aprender a dançar. Então, se tivermos isso inserido no nosso sistema de ensino, o que é que vai acontecer? Nós vamos aproveitar bem o ativo, o maior investimento que nós temos, porque o maior investimento não é o petróleo. O maior investimento que Angola tem são os homens, são as pessoas. E é preciso que a educação direcione as pessoas para o desenvolvimento. Nós estamos a precisar de a nossa educação não ser uma educação que é caçadora de emprego, mas que seja produtora e transformadora de emprego. Joaquim, para os nossos internautas que estão nos a acompanhar, de uma forma assim muito resumida, faça-nos compreender a diferença, como professor, faça-nos compreender a diferença entre decorar e compreender. Boa pergunta. Eu gosto dessa expressão na sala de aulas. Eu amo. Por que eu amo? Porque eu atingi um nível de revolução na sala de aulas. E a revolução na sala de aula pressupõe não fazer o aluno um papagaio. O que é isso? A história, a ciência. Então, decorar significa a capacidade que eu atribuo ao aluno de reproduzir com os mesmos moldes, com as mesmas vírgulas, mesmos pontos, aquilo que eu lhe entrego. O que é isso? Isso é isso. Ele decorou. E a decoração, do meu ponto de vista, é um conhecimento mecânico. Depois dele sair do ciclo em que está, lhe pergunta, ou lhe faça aquela pergunta, outra vez, ele já não sabe. Esse é a consequência da decoração. Vou repetir. Decorar é um conhecimento mecânico. Quer dizer que ele só estuda para fazer prova. Depois da prova, ele já não sabe o que decorou. Podem testar isso.
para os internautas, para os professores, para os meus colegas, testem isso. Mas se eu colocar o menino a refletir e a entender, isso fica para a vida. Porque para a vida nós estudamos. Decorar é só para fazer prova, tem um tempo. Então nós não podemos permitir e não podemos aceitar transformar a educação numa forma de decoração. Porque a decoração também é limitativa. Testem mais uma vez aqueles que decoram. Sai daquele tema e aqui podemos ter certeza, podemos ter aqui concordar comigo. Quando você decora, se esquecer a vírgula, você esquece todo o outro texto. Aquilo ali, o texto e o contexto, decora só uma frase e depois esquece a vírgula na frase. Quando você reproduzir, você vai esquecer tudo. Por quê? Porque o conhecimento é mecânico. Agora entenda aquilo que é o conteúdo que te deram. Sabe o que vai acontecer? Em qualquer sítio você conseguirá desenvolver. Por quê? Porque você trará palavras que são não daquilo que está lá no livro que decoraste, mas que são sinônimas, que são próximas. E, infelizmente, nós, os professores, exigimos mais decorar do que propriamente conhecer e, acima de tudo, pensar com a sua própria cabeça naquilo que é o conteúdo que nos atribui. Por quê? O que é que está na base? Por que é que faz com que os professores... É o modelo de educação que nós temos. É o modelo de educação que nós temos. Isso aqui não é só culpa do professor. E aqui agora tenho que ser mais incisivo. Isso é culpa do Estado. Porque o Estado te pede, segundo o Ministério da Educação, te pede o quê? Ele te pede aquilo que são os relatórios, né? Ele te pede aquilo que são, no final de ano, você faz a avaliação de desempenho. Como é que os alunos se saíram? Como é que, em história, nós, em professor de história, o que é que você vai avaliar? Vai avaliar o nível deles entenderem ou o nível deles decorarem a matéria? As perguntas diretas transformam o aluno num papagaio de decorar. Mas as perguntas de argumentação, o que entendes, é diferente. O que é isso? Repara, o que entendes por história, eu estou a dizer que o aluno tem a capacidade de criar com a sua própria cabeça, com o seu entendimento, essa pergunta. Quando eu digo, o que é isso? Eu estou a limitar o aluno. Infelizmente, o processo de elaboração da prova é também uma forma que os professores devem fazer mais formações, mais capacitações, porque o processo de elaboração da prova, que exige perguntas diretas, limita o aluno. Joaquim, em muitos casos, acho que você já ouviu, acho que já presenciou pela experiência que tem, em muitos casos, os alunos curiosos são vistos como problemáticos. Sim, é do tipo de educação que nós já falamos. Porque, repara, nós falamos antes entre a diferença entre decorar e compreender. Pois. Porque, geralmente, aqueles alunos que compreendem um determinado tema, sobretudo pior quando é fora da sala de aula, dentro da sala de aula, ele tenta, em vez da aula ser monóloga, ele tenta fazer diálogo, só que na sua grande maioria não demonstram da melhor forma possível. Muitas das vezes esses tipos de alunos são vistos como problemáticos. Gostaria que tu falasses o que é que achas sobre isso. Eu, na minha experiência de 15 anos de educação, eu não gosto de alunos que, de certa forma, são muito retraídos. Por isso é que eu desenvolvo uma técnica que já é uma marca nas instituições em que eu passo, em que eu dou aulas. Entrar com dúvida e sair sem dúvida. Por que eu levo essa minha metodologia, entrar com dúvida? Porque quando o aluno não fala, automaticamente ele entra na sala
ouve e por simplesmente sai conforme ouviu. Dito de outro modo, os problemáticos, como chamou, e esse é como eles são chamados por muitos colegas e muitos professores, muitas das vezes são os melhores alunos. Por que são os melhores alunos? Porque o processo de ensino e aprendizagem tem um elemento que se chama avaliação. E na avaliação nós temos a avaliação escrita e a avaliação oral. Na avaliação oral, os alunos tendem a participar. Quem mais participa, nós conseguimos entender o nível de pensamento e o nível de desenvolvimento do pensamento dele. Quem menos participa, nós só conseguimos fazer a avaliação escrita. Que a avaliação escrita não tem muito tempo. O que é que estou a querer dizer? É preciso mais uma vez a preparação do técnico de educação, do professor, para entender que os alunos são diferentes um do outro. O tipo de família vai ditar o tipo de aluno que nós vamos ter. Um aluno, por exemplo, que os pais são bancários, que senta na mesa com os pais, o que é que conversam na mesa? Conversam sobre negócio, conversam sobre dinheiro. E o que é que esse aluno na sala de aula vai, porque nós somos consequência daquilo que recebemos. O que é que ele vai fazer na sala? Ele vai ser um aluno extremamente competidor, participativo naquilo que são matérias ligadas àquilo que ele fala em casa. E se o professor não compreender a família, ele vai combater esse aluno, vai matar esse aluno. Porque nós temos alunos que são superdotados. Eu tive alunos que no ensino primário, porque eu agora baixei, eu gosto mais, agora estou a amar mais trabalhar com o ensino primário. Ele foi para a 4ª classe, mas o desenvolvimento intelectual dele era um aluno da 7ª classe. Mas por quê? Porque os pais em casa são muito atentos, são muito rigorosos, trabalham muito com ele. Ele está a fazer, naquela altura, já operações matemáticas de 3 algarismos. E sabe o que aconteceu quando ele passou na 4ª, depois foi para a 5ª? Quando chegou na 5ª, a professora que recebeu, porque faltou preparação da professora, a professora dizia que ele é muito achado. E sabe o que aconteceu com o menino? O menino decaiu. E o pai depois teve que lhe tirar da instituição, colocou-lhe em outra instituição. Então, para dizer que os alunos, o nível de compreensão é diferente, o nível de participação é diferente. O técnico de educação, o professor, tem de estar capacitado para compreender, e vai concordar comigo, naquela altura o que é que nós fazíamos? Fila dos burros, fila dos mais inteligentes, que era uma técnica que hoje é reprovado, né, por conta da segregação. Então, aqueles que têm esse desenvolvimento intelectual, o professor tem que ter capacidade de quê? De transformar essa valência, porque é uma valência, num produto ou numa forma de incentivar os outros colegas de forma a despertar quem tem dificuldades, por exemplo, de participar, mas também, acima de tudo, de não inibir o desenvolvimento intelectual desta criança e não rotular, porque a rotulação agora também é um crime, né? Bullying. E quando é bullying, depois se queixam. Nossos alunos agora são princesos. Tudo o que acontece na sala de aula, o pai vai se aperceber. E só vai ver quando você fizer bullying com ele. Joaquim, pelo que acabou de dizer, eu pude perceber 2 pontos. Dentro da nossa realidade, há casos em que o aluno, dentro da nossa realidade, é possível um aluno ter notas altas e não compreender, e ter aqueles alunos que, na verdade, compreendem a matéria e não ter uma nota de acordo ou correspondente à compreensão dele. É isso? Sim. Okay. O que é que achas disso? Bem, eu tenho dito sempre que se dependesse de mim, eu não daria a prova. Porque
a prova, Isaac Bashevis disse no seu livro, a prova que não prova nada. As pessoas não podem ser avaliadas numa prova. Do meu ponto de vista, eu entendo que a avaliação é um processo contínuo. Por isso é que nós temos a avaliação contínua. E os meus alunos aprovam sem prova. Porque quando chega ao final, o dia da última prova, eu já sei quem passou. Eu já sei. Eu não preciso se matar, corrigir aquela prova final. Corrijo por ser um procedimento administrativo. Mas eu já sei que esse aqui vai tirar, e mais, eu já sei quando ele vai tirar 5, vai tirar 15, vai tirar 0, eu já sei. Por quê? Porque nós nos doamos para a educação. Um professor, ao elaborar uma prova, inclusive pensa no nível do pensamento do aluno, porque eu trabalho com o aluno, eu desenvolvo aptidões dos alunos. E quando eu sei o nível de participação, o nível de empenho do aluno, existe por simplesmente uma coisa, que é a avaliação e o juízo de valor, o juízo que eu vou atribuir ao desempenho, à participação desse aluno. Porque a prova é um momento de estado psicológico. O melhor aluno participante da aula pode ter 0 na prova final. Eu, como professor, vou ter que avaliar o que é que se passou naquele momento, conhecendo o desempenho dele. Não é? Se eu conheço o desempenho de um aluno, ele tira 0. Para mim não é 0. É o momento, é o estado de espírito naquele momento. Mas se eu for rigoroso na prova, porque a prova é que dita todo o desempenho do aluno, eu vou reprovar esse aluno. E é infelizmente o que acontece com muitos dos colegas. Ele pega de forma ferrenha a prova e esqueceu de avaliar todos os outros elementos, não é, que congregam para o sucesso do aluno. Um aluno que é pontual. Um aluno que tem elementos morais e cívicos acentuados. Um aluno que é partícipe nas aulas. Por conta de uma prova, eu tenho de reprová-lo. E mais, existem aqui também os alunos que são bons em oratória. Por exemplo, você lhe dá um tema, ele desenvolve, você lhe pergunta uma coisa, ele responde. Mas tem dificuldades ao escrever. Nós temos esse tipo de aluno. Por isso é que o professor tem de ter essa valência de compreender o tipo de aluno que ele tem. Eu tenho alunos que não lhes dou prova oral, porque não falam. Dou prova escrita, lhe dou uma avaliação escrita de 2 perguntas, escreve. E você vê que ele é bom. Então, o processo de ensino e aprendizagem tem todos esses elementos para poder mensurar e chegar àquilo que é os objetivos, portanto, do próprio ensino e aprendizagem. Há alunos que foram para a faculdade e tiraram 20 na prova, mas depois viveram na faculdade. Por quê? Porque naquilo que eu disse, o estado dele de espírito naquele momento foi bom, tirou 20. Mas esse 20 não é o desempenho dele durante o processo de formação. Então é preciso, mais uma vez aqui, desafiar também os colegas para não olharem a avaliação escrita, a prova, como um elemento único para poder mensurar se esse aluno serve ou não serve. Joaquim, você falou algo muito interessante, diz, de facto só demonstra a consciência, de facto demonstra que tu tens grande consciência, uma consciência muito elevada. Quando dizes que se dependesse de ti, até nem sequer farias prova, que isso demonstra o nível, a elevação que tens da consciência. Uma pergunta, enquanto professor, já alguma vez reprovou um aluno? Reprovar, não. Eu nunca reprovei.
mas... Fazendo na tua, ou seja, na tua disciplina. Não, na minha disciplina eu dificilmente reprovo. Não, a pergunta foi muito prática. Já durante a experiência que tem como docente, já alguma vez reprovou algum aluno? Só isso? Na minha disciplina, não. Na minha disciplina, não. Agora, eu sou diretor de turma muitas das vezes da classe. E na classe tem vários professores. Boas. Não, a pergunta é dirigida para si. Não, eu procuro, e atenção, é preciso justificar, porque depois os internautas vão e muitos alunos meus, permita-me só justificar, porque muitos alunos vão assistir esse vídeo. E eu tenho alunos que agora são meus colegas também. Eu procuro o máximo, e por isso é que eu amo educação. Eu amo educação. Eu posso desafiar a prazer qualquer dia assistir às minhas aulas. Eu procuro o máximo de não deixar o aluno com déficit. Eu me empenho para que os alunos estejam ao nível daquilo que é exigido a mim e eu exijo a eles. Inclusive, nessa questão de ser pessoa que quer sempre atingir o nível, chegou uma altura que já dei aulas em 2 turnos, mas não me pagavam. Ou seja, dei aulas num turno, que é o turno que me pagavam, e no outro turno desafiei os encarregados de educação que quisessem ver os meninos, e os encarregados, muitos deles vão assistir esse vídeo, quisessem ver os miúdos, os meninos deles, excelentes, que eles mandassem no período da tarde, porque eu ficaria lá no colégio para trabalhar novamente com eles. Exigia apenas que eles preparassem uma marmitazinha de comidinha para podermos aguentar, porque eu lhes largava às 15 horas. E é isso que seria a educação. A educação, o nosso sistema seria das 8 e até às 16 ou 17, depois eles iriam só para casa para descansar e voltar no dia seguinte. E o que aconteceu com isso? Porque eu tenho uma rubrica que eu chamo Clube de História. E no Clube de História eu não trabalho só, eu trabalho os aspectos que eu entendo que naquele conjunto de vários alunos eu não consegui chegar aos objetivos. Por exemplo, eu tenho visto que os meninos têm dificuldades na escrita, têm dificuldades na ortografia, têm dificuldade na caligrafia. Então, no período oposto, o meu trabalho com esse menino é só com isso. E se eu já estou a me doar de trabalhar 2 turnos, como é que eu vou lhe reprovar? Agora, também há um outro elemento, que é aquilo que a vontade de despertar o prazer para o conhecimento do aluno. É que eu faço. Chegou uma altura que os pais vinham perguntar a mim o que é que eu estou a fazer com os alunos. Porque eles, em vez de pedirem telefone e outras coisas, pediam livro. E ele perguntava, isso não é normal? Como é que o aluno do ensino primário está a pedir livro? Por quê? Porque eu digo sempre, e qualquer dia podem ir para lá, para as instituições em que eu trabalho, eu coloco na cabeça da criança que ele não estuda para mim e nem estuda para o pai dele. Ele estuda para o país, estuda para ele mesmo. E fruto disso é que eles, até para fazer as tarefas, eu não luto com eles. Porque ele na cabeça já coloca, se eu não fizer a tarefa, quem sairá prejudicado? Não eu que sou Joaquim, não é o papá, mas é eu mesmo que não poderei compreender e, consequentemente, não poderei produzir nada. Então, esse trabalho que eu tenho desenvolvido, eu faço e me empenho, e querendo Deus, né, que continuemos assim a não defraudar aquilo que é o processo de investimento na educação. Joaquim, de certeza que Deus vai continuar, e nós, enquanto cidadãos angolanos, né, agradecemos muito isso. De facto, não havia necessidade, a meu ver, tu justificar, porque demonstraste claramente que tens um nível de consciência muito acima da média. Porque repara, eu particularmente, porque eu também já dei aula, fui docente, e o que aconteceu? Quando fui para dar aula, eu no primeiro dia lancei um desafio para os estudantes. Qual era o desafio? Olha,
propósito é ninguém na sala de aula reprova. Por quê? Porque eu também não consigo perceber um professor que acompanhou um aluno durante anos e anos, ou seja, você passa o ano todo, o ano letivo todo com o aluno, chega no final do ano, você reprova esse aluno. A minha interpretação, internauta, não me julga, não apedrejam, na minha percepção, que quando um professor reprova um aluno, é o professor a falhar. Por quê? Porque o professor Joaquim falou muito bem, olha, ele tem o primeiro trimestre. Da mesma forma que o encarregado não comparece para ver o boletim de nota, então o professor também já tem o primeiro trimestre todo a ver o déficit desse aluno. Né? Por mais que não sei se consigo me fazer entender, professor Joaquim. Perfeitamente. Por mais que ele já tem o primeiro trimestre, ele acompanhou, vê o aluno que tem esse déficit. Então, se há uma necessidade de acompanhar, se arranjar um especialista, se encaminhar, mas de qualquer forma o professor tem isso. Então, chega no final do ano letivo, porque está lá, reprova e o professor fica lá orgulhoso. Nós estamos a falar aqui de consciência, estamos a dizer da questão de obedecer em vez de pensar. Então, o professor também, isso tem que partir para os professores também. Por aí. Joaquim, já estamos mesmo na reta final, pelo sinal nós já passamos o tempo. Então, eu gostaria que fizesse só de uma forma sintética, porque nós falamos aqui de alunos, mas sabemos também que os próprios alunos fazem parte de uma sociedade. Sim. Então, gostaria que tu falasses um pouquinho qual é a diferença, o que é que acontece a uma sociedade quando a boa parte da sociedade é focado na obediência e não a pensar. Porque, repara, eu vou dar um exemplo aqui. Pronto, nós temos notado, eu particularmente, em alguns pontos, agora nem tanto, mas há tempos atrás, durante a circulação, eu vi alguns pontos com foco de lixo assim espalhado, essas coisas todas. Vê-se que isso tem mesmo, tem um papel também muito, muito importante naquilo que é a consciência, pensamento, em geral. Então, gostaria que falasses um pouquinho dessa diferença e depois também pode já fazer a conclusão para nós darmos checkmate. Por outro lado, aquilo que eu não perguntei, que gostarias que eu perguntasse, gostaria de falar, então nesse exato momento podes falar e depois damos checkmate. Bom, primeiro eu disse quando começamos que o nosso tema é extremamente interessante e vê que nós palmilhamos por muitos elementos ligados ao nosso sistema de educação e vimos que a ossatura de desenvolvimento do nosso país está ligada à educação. E uma educação que seja democrática, uma educação que exige efetivamente refletir, cria desenvolvimento. Porque não se cria uma sociedade em que todos seguem uma única voz de comando, uma única direção. É necessário que haja divergência para existir convergência. Se todo mundo convergir, é porque alguma coisa está errada. E nós não pensamos a mesma coisa. Reparem só que mesmo a própria palavra de Deus, inspirada por Deus, mas teve que ser escrita por vários pensadores, vários autores. E na sua interpretação, e ali está a perspectiva do pensamento que nós estamos aqui a falar, porque uma sociedade que pensa é uma sociedade que desenvolve, uma sociedade que avança, uma sociedade que critica, mas acima de tudo que traz soluções. Uma sociedade que não pensa, que reproduz apenas, é uma sociedade de obediência cega. Mesmo quando efetivamente está errado, ele diz que está certo, porque foi vacinado, foi instruído, foi direcionado para esse tipo de pensamento. E é esse tipo de educação que nós, infelizmente, temos que lutar para despertarmos o nosso subconsciente. Porque uma educação que pensa e que reflete é uma educação que, acima de tudo, diverge, mas converge. Aqueles que são aspectos que todo mundo está a seguir e ninguém está a questionar, é porque temos dificuldade séria no princípio da interpretação. Eu falei da Bíblia.
E nós, se formos e vejam, né, Martinho Lutero, não é, na Igreja Católica, era um monge alemão, verificou a Bíblia e disse: não, insurgiu-se contra a Igreja Católica por conta da bula da indulgência, que era um valor que era cobrado para a salvação. Repara que Martinho Lutero interpretou, pensou e disse: não, nós todos não podemos seguir aqui, está errado, porque a salvação é pela fé e não pelo dinheiro. Mudou o paradigma daquela época. Mudou o paradigma. E nós precisamos ter essa educação que muda o paradigma, que muda a forma de lixo por todo lado. O que se passa? É porque está a faltar o pensamento crítico que tem de vir do processo de educação. Porque uma educação que não critica, não se autocritica, é uma educação para falhar. É uma educação para efetivamente o subdesenvolvimento. Porque nas outras realidades critica-se e depois apresenta-se soluções. Mesmo a própria ciência, não é? Repara que os pais da filosofia clássica naquela altura, até começando do próprio Sócrates, depois tinha que vir Platão para fazer uma crítica, Platão tinha que vir Aristóteles para fazer outra. Quer dizer, e hoje temos também a crítica literária, que é o próprio livro. Quer dizer, você pega no livro e faz uma crítica, mas vai fazer crítica com base ao pensamento. E eu acho que nós precisamos deste tipo de educação, desse tipo de comportamentos para desenvolvermos o nosso país, para desenvolvermos a nossa sociedade, o nosso bairro, a nossa escola. Se não houver crítica e autocrítica, tudo quando está bom é porque está mal. É preciso existir alguém que diz: não, aqui não está bem, melhor aqui, para podermos cada dia evoluir. Quanto à minha conclusão, eu gostava de primeiro dirigir ao governo do Estado angolano as seguintes palavras: é preciso perceber que o desenvolvimento do nosso país não será possível investindo em setores que não sejam o setor de educação. É preciso saber que a Angola é subscritora de convenções internacionais que falam sobre educação. E dentre elas estamos a falar que é necessário disponibilizar do nosso Orçamento Geral do Estado pelo menos 2 dígitos para o setor de educação. 2 dígitos, estamos a falar que pelo menos 14%, 20%, 30% para o setor de educação. O que é que vai acontecer? Nós vamos ter uma educação que traga consigo elementos que nós falamos aí atrás, que tenha biblioteca, que tenha livraria, que tenha computadores nas escolas e consigo tragam elementos comparativos. Por que é que nós temos o aluno, mesmo aluno, tiramos daqui, que aqui é chamado de burro, que não dá nada, vai para a Europa e é o melhor aluno? É porque o sistema de educação na Europa proporcionou os elementos necessários para poder ter excelência neste menino. E nós podemos fazer isso com o nosso sistema, com o nosso governo, se o governo entender que não vai desenvolver o país com política, com discurso, não vai desenvolver o país com apenas o exército, que é que leva a maior parte do Orçamento Geral do Estado, não vai desenvolver o país porque um pai que paga mais a dívida do que comprar comida para os filhos é um pai irresponsável. E pagando a dívida pública que nós temos, que é grande, e não é apostar na educação, isso denota alguma irresponsabilidade do próprio Estado, do próprio governo. E é preciso que o governo entenda: só vamos conseguir acabar com a fome que está a nos matar, a importação do arroz que podemos produzir aqui, se apostarem na educação. Só vamos acabar com a delinquência juvenil, porque hoje é uma pena. Você vai para as nossas cadeias e depois batemos mesmo palma. Quer dizer, o governo quer construir cadeia quando sabe que a cadeia é uma consequência. A Holanda ficou um ano completo que teve que arrendar é o termo, as suas cadeias aos países vizinhos, porque a Finlândia atingiu um nível de desenvolvimento social. E nós também vamos bater palma. Mais uma cadeia foi construída. Nós queremos cadeia ou queremos oportunidades para ninguém ir preso?
para ninguém ser detido. E o governo tem de ver isso apostando na educação. É só apostar na educação. É preciso colocar os quadros na educação valorizados. Precisa valorizar o professor. Não pode ser o professor sempre ser o sapato furado, o professor ser aquele que não tem fato, só tem umas calças que também já remendou. Não podemos, desprestigiar a profissão de professor. Até o país que é chamado país ditatorial, a Coreia do Sul, um professor ganha, veja só, um professor do ensino primário ganha cerca de 3 milhões de dólares. Um professor. E repara, o professor, para ser professor do ensino primário, tem de ser alguém que tem pelo menos o mestrado. E o que acontece com o Ministério da Educação? Aposta nos professores. Quer dizer, o professor não é que paga o mestrado dele. Licenciatura é obrigatório porque o Estado proporcionou isso. Mestrado é a escola que te paga. Olha, você vai fazer agora mestrado porque precisamos atingir esse nível. E, portanto, precisamos, mais uma vez, que nós somos seres peregrinos. E sendo seres peregrinos, ninguém vai levar nada nesse país. Mas se deixarmos a nossa obra, e a nossa obra ser a obra que perdura para além da nossa vida, vamos nos reconhecer como bons presidentes, como bons ministros de educação, como bons secretários de Estado. E é isso que nós precisamos. Nós só precisamos ter aqui o princípio de distribuição equitativa para o benefício do nosso próprio país. Ok. Muito obrigado, professor Joaquim, pelas sábias palavras. De facto, foi uma aula que nos brindou. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Assim, caro internauta que nos acompanhou até o momento, muito obrigado. E sabes que aqui na Prazer nós não pedimos subscrição, não pedimos like, simplesmente pedimos consciência, porque sabemos que um internauta consciente faz a coisa acertada. Muito obrigado, nos vemos até o próximo episódio. Tchau.